O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso, o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embasbacado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e oficiais, e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiserdes que eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou com que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo e invoco para que vos livreis de toda adversidade e de todo o pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus, conseguindo-me dele a graça da perseverança final, que me faça gozá-lo eternamente. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra as embustes e ciladas do inimigo. Subjugai o Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias. Vamos, põe-se a roupa e o cinto, levanta-te, comuniqueis tudo que vou dizer. Não tenha medos, senão te darei tremer na presença deles.
Quando Jesus, Ele nos chama, Ele tem um chamado e uma vocação a cada um. Ao longo de nossas vidas, nós vamos respondendo a esse chamado. Primeiro o chamado é a vida. Depois, a ser cristão, seguidores dele. Como a gente carrega ele, com a marca do batismo, com as nossas orações e nossa vivência de fé, Jesus vem nos chamar a dar testemunho. A palavra mártir quer dizer testemunho. E estamos falando do profeta Jeremias do Antigo Testamento. E Jeremias sofreu muito por anunciar a palavra de Deus. Você anuncia e denuncia as injustiças. O que é fazer justiça a Deus? É dar a Ele aquilo que é devido. Honra, glória, respeito, seguimento. Fazer justiça é seguir e ouvir o que Ele tem a dizer e colocar em prática. Jeremias, ele foi muito perturbado pela Jezabel e também pelo rei Acabe. Sofreu muito. Jeremias só tinha a palavra e Deus que falava com ele. Não fez grandes milagres, não fez grandes conversões, mas ele tinha a palavra. E a promessa de Deus: vai, Jeremias, porque eu estou contigo para defender-te. Com ele tem promessas. Eles farão guerra contra ti, mas prevalecerão, porque eu estou contigo. Então, reis de Judá, príncipes, sacerdotes, um povo diante da tua palavra. Assim como a palavra de Deus, Deus Pai criou tudo através da palavra, em Jeremias ele vai preparar um povo bem disposto para acolher a mensagem do Evangelho em João Batista. Quando a gente se propõe a trabalhar na igreja, quando a gente se propõe a viver uma vida santa, quando a gente se propõe a viver uma vida de oração, prepare-se para a aprovação. Quando você está lá na vida preguiça, no mundo, ninguém vai falar nada. Mas quando você começa a rezar todo dia, já começa. Mas essas orações todo dia, para que vai na igreja, na missa diária? Para que faz isso? Para que faz aquilo? Mas quando a gente está com um copo na mão, ninguém diz nada. Está lá na televisão o dia inteiro, ninguém diz nada. Está lá no mundo, ninguém vai tocar no seu nome. Aí a promessa de Deus: vão te atacar, mas eu estou convosco. Por isso que é importante todos nós termos um objetivo na vida. Qual é o objetivo? Aonde você quer chegar? Para onde você vai? Porque senão você fica desviando dos ataques e sai do foco. O foco é se aproximar de Deus. O foco é amar mais a Deus. O foco é a santificação. E o foco é o céu. Então você sabe aonde você vai. E que caminho você está indo. É claro, os caminhos. Já tem a Sagrada Escritura, já tem a doutrina da igreja, já tem os mandamentos. É só você seguir. Aí a promessa de Deus: eu estou convosco. O Jeremias sabia onde ia chegar. Então permaneceu na fidelidade e na firmeza de Deus. Segundo ponto, é o livro o relato
de João Batista. Mateus vai relatar aqui exatamente, aliás, o Evangelho de Marcos vai relatar como foi o martírio de João Batista. Missão de João: preparar um povo bem disposto para acolher o Salvador. João sabia qual seria o término de sua vida: testemunhando, morrendo por causa de Cristo. Sempre, quando você é cristão, você carrega Cristo dentro de você. Então você não vai fazer nada para ninguém. Você já começa a incomodar. Padre, eu nunca fiz nada para ele, para ela. Eu nunca fiz. E ele não gosta de mim, ela não gosta de mim. Eu não sei porquê. Eu já tentei várias vezes a aproximação. Não é o porquê a pessoa não gosta de você, é quem você carrega. Dá um exemplo em casa. Você vem à missa, tem um povo que não vai à missa. Você chega em casa, feliz, contente, rezou, tua alma, o teu coração já mudou. Quem está em casa vai se sentir incomodado com a luz que você carrega. Você não precisa dizer nada. Quando você vive a santidade, o cheiro da santidade incomoda. E isso não é o Herodes. O Herodes olhava a santidade de João Batista e gostava de ouvi-lo e protegia João. Mas ele, ao que João denunciou, e Herodes era judeu? Não. O Herodes, esse Herodes aqui, já é o filho. Aliás, é o Herodes pai. Depois, lá nos primeiros, na perseguição, vai ser o filho dele. Lá no início, depois que os cristãos já estão começando a se formar, ele vai perseguir. Mas esse Herodes, o pai, ele não é da fé abraâmica, mas ele tem alguns elementos meio exóticos, meio esotéricos. Então ele já não acredita mais em anjos, nem em demônios, mas ele tem uma coisa pagã dentro dele. Se ele tem algo pagão, então ele crê em alguma coisa, mas não é do Deus único. Então ele olha João e até gosta. E aqui está o eixo central do Evangelho. João olha para ele porque ama, porque quer a salvação, porque não quer que a pessoa pereça. Então ele vai tocar numa ferida. Adultério. Ô Herodes, você não pode ficar com essa mulher. Essa mulher não é a sua esposa. Largue ela. O Herodes acolheu aquela palavra até com admiração, não querendo mudar de vida. Mas a amante dele, Herotildes, já ficou com raiva, ódio, queria matar João, queria matar a verdade. É só dizer, é só para você dizer. É só você dizer para a pessoa assim, ó. Você está vindo na igreja? Você é temente? Mas isso que você está vivendo não é de Deus, não. Vai vir um ódio sobre você. Vai vir uma raiva sobre você. Você está dizendo uma verdade para mim e não pode dizer. E essa geração é a pior geração de todas.
não tem inteligência, não tem intelecto, não estuda a verdade, só mimimi, só sentimentos, só amor, só não julguei, nós vamos seguir a Jesus Cristo e ter um pé no mundo, e não tem consciência da verdade e sofrer as consequências de viver a verdade. Eu, como padre, eu sempre tenho que dizer, meu filho, você não pode comungar. E a terceira mulher sua. Já segundo recasamento seu, não pode. Mas por quê? Eu não tenho direitos? Mas agora você está excluído? Você não quer se configurar a Cristo. Se não configurar a Cristo, não vai. Tantos que eu falei. E tantos que mudaram. Não o seu pensamento, a mentalidade. Mudou de paróquia. Mudou de mulher. Mas mudou para sair para a graça e continuar no pecado? Não, eles amam o pecado. Eles gostam do pecado. Então eles continuam no pecado. Há dois tipos de pecadores. O pecador que cai e volta. E aquele pecador que ama ficar no pecado. A Herotíades gostava. Então ela teve ódio. O Herodes não é tão culpado. O culpado disso é a Herotíades. Mas uma mulher fraca que o Herodes arrumou, né? Vai lá, mamãe, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que pedir? Com tanto dinheiro, tanta joia. Foi lá, mamãe, o que eu tenho que fazer, mamãe? Mamãe disse assim, vamos matar esse João Batista aí, ó. Vamos tirar ele, que era a cabeça dele. Aí ele no meio da corte, todo mundo, ele é fraco na vontade. Ele não quis pagar as consequências, né? Sofrer as consequências. Então João Batista morreu como um mártir. Termina essa homilia dizendo, adiantou? Não. João Batista anunciou, está errado esse pecado. Mas o Herodes era cristão? O Herodes era da tribo de Israel? Era Abraão, Isaac, Jacó, a mesma fé? Não, ele era pagão. Então, para quem é cristão, para quem não é cristão, anunciar o evangelho e a verdade sem distinção alguma. Uma coisa é ir lá no templo, na Torá. Aliás, aqueles que vão no templo e você dizer, está errado. João foi audacioso, ele foi no Herodes, que nem ia ao templo, dizer, está errado. Serve para todos. Mesmo que fique poucos na igreja, mas deve falar a verdade. Não adiantou muita coisa. Veio João. Está errado esse pecado. Veio Jesus. E Jesus continuou. É pecado. Tem lá os 10 mandamentos. Continua sendo pecado. Traição. Olhar para a mulher do próximo. Ficar caçando gente pelo olhar. Ouvindo coisas. Continua sendo pecado. Aí veio o Pedro, continuou dizendo que é pecado. Veio Paulo, continuou dizendo que é pecado. Aí veio o primeiro Papa, Lino, continua dizendo que é pecado. Cleto, continua dizendo que é pecado. E eu estou aqui dizendo que é pecado. Não muda. Ou você toma consciência e vai viver sozinho, excluído mesmo, pouco. Você vai ter poucos amigos, não vai ter muitos, mas esses são verdadeiros, porque esses não te tiram do altar e não te tiram da graça. Ficaremos 12, bem pouquinhos,
mas esses ficarão um pelo outro até o fim. Se você não adorar, se você não comungar, se você não confessar, você não vai aguentar a verdade. Como Paulo já disse lá, muito tempo não vai suportar a verdade. E aí, para ajudar ainda aqueles que deveriam permanecer na verdade, muitos sacerdotes enganam, dizendo fica. Aliás, Deus vai perdoar sempre, né? O inferno está vazio, não tem ninguém lá. Deus é amor, é misericórdia. Não. Está cheio. Se lá em Fátima era como neve, agora é como um rio de água, rio que desce. Permaneçamos na verdade. Vivemos na verdade. Mesmo que sofremos as consequências. Lembre-se do Jeremias. Eu estarei convosco. Se Deus dá uma missão para você, se Ele coloca dentro do teu coração um propósito, Ele nunca vai te abandonar. Ele vai te ajudar até o fim, esse propósito em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.